Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo anterior nós criamos uma solução com um projeto dentro, né? E eu mostrei como salvar o atalho dessa solução aqui na área de trabalho para a gente acessar ela de uma forma mais rápida. Assim a gente pode vir diretamente no atalho dela, no lugar de ter que vir aqui abrir o Visual Studio e abrir o projeto. Então se a gente vem aqui diretamente, clica duas vezes, ele já vai abrir o Visual Studio com a solução aberta. É mais ou menos o que acontece com um arquivo do Word e um arquivo do Excel, tá? Hoje eu quero tratar com vocês de itens específicos. Quero explicar telas específicas para a gente poder verificar detalhes, tá? Então, hoje eu quero falar da solução, do explorador da solução, que é a Solution Explorer, essa telinha aqui. A gente pode até arrastar ela para cá se a gente quiser. Dá para devolver ela aonde ela estava. E se a gente sem querer fechar ela, a gente vem aqui no menu View ou File, né? Solution Explorer, que é o explorador da solução, tá? Nós temos aqui, deixa eu mandar expandir aqui. Nós temos vários itens dentro da nossa solução. Então, essa linha aqui, a primeira linha, é a linha propriamente da nossa solução. No caso, eu deixei o nome Agenda, certo? E essa solução ela tem um projeto. Qual projeto? O projeto Agenda. Então tá aqui. Então, um projeto, projeto Agenda. Poderíamos ter dois, três, vários projetos dentro de uma solução. Isso é muito interessante quando você está testando biblioteca. Você cria uma biblioteca e você quer testar ela. Então você vai ter o projeto da biblioteca e um segundo projeto para fazer o teste dessa biblioteca. Só que aí são exemplos mais complexos, tá? Talvez a gente até faça isso no futuro, mas como a gente quer começar bem do básico, então o básico geralmente é a solução ter apenas um projeto. Então, se a gente vier aqui na pasta, né? Aqui nós temos a pasta da solução e dentro dela a pasta do projeto. Então os arquivos do projeto estão aqui dentro. Tá? Então eu vou fechar aqui. Tá? No projeto, se eu clico com o botão direito aqui, ó, em cima da solução, eu tenho a opção Add New Project, né? Adicionar novo projeto. E aí eu escolho que tipo de projeto eu quero adicionar. Então vamos, dá para mesclar linguagens, dá para mesclar linguagens, tá? O Visual Studio 2012 ele permite isso. Versões anteriores eu tentei, eu não lembro qual versão, qual ano, mas eu não consegui. Na 2012 isso é possível, tá? Se eu vier aqui no projeto e eu expandir aqui essa raiz, eu vou ter aqui arquivos do projeto. De qual projeto? Do projeto Agenda. Um item muito importante aqui, que é o item que nós vamos verificar nesse vídeo, é o item My Project, né? Meu projeto. Se a gente clica duas vezes sobre ele, a primeira opção que nós vamos ter aqui é a opção Application. Seria a aplicação. Então nós temos aqui o nome, tá? Da aplicação. Nós temos sobre qual versão do .NET Framework a nossa aplicação vai rodar. .NET Framework ele é a base para os aplicativos .NET. Então se você não tem o .NET Framework, você não consegue rodar esses aplicativos. A boa notícia é que o Windows 7 para cima já vem com o .NET Framework instalado. Esse Windows 7 mesmo, quando eu fiz a instalação dele, ele já trouxe
essas duas versões do .NET Framework já vieram, tá? Se eu não me engano, no Windows XP, que é o Windows mais antigo, né, não vem pré-instalado, mas é muito simples de instalar, tá? Percebam que temos várias versões do .NET Framework e quanto mais antiga a versão, menos recursos, menos atualizações ela tem, né? Quanto mais nova a versão, mais recursos, mais melhorias, mais bugs, né? Problemas corrigidos, tá? Só que tem um lado ruim e o lado bom disso. Por exemplo, se você está fazendo um programinha para você usar no teu computador, você nem vai precisar mexer nisso aqui. Que nem eu criei um projeto, ele já trouxe uma versão. Se eu criasse um novo projeto, vamos fazer aqui de uma forma bem rápida. Tá? Se eu viesse aqui e criasse um novo projeto, tá, ok, Visual Basic aqui, vamos deixar um nome qualquer aqui, vamos dar um ok, tá? Isso é bem rápido. Então ele já está criando o projeto. Vamos vir aqui no My Project. Ó, ele já me trouxe a 4.5. Então assim, eu quero fazer um programinha só para mim testar, para mim brincar, para eu aprender. Ok, vocês não vão poder, não vão precisar se preocupar com isso. Deixa eu fechar, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Percebam que ele abre rapidamente, né? Eu estou usando uma máquina virtual com 2 GB de memória e mesmo assim a performance é uma boa performance, ó, 2 GB. Então qualquer computador atual vai abrir muito rápido. Ok, então voltamos aqui ao My Project. Então você não vai precisar se preocupar com isso. Agora, lá na frente, tá desenvolvendo e quer mandar, por exemplo, para os colegas. Aí já é uma questão de verificar qual é o Windows que o teu colega tem. Porque se o seu colega tem um Windows 10, por exemplo, e você está projetando, está trabalhando com o .NET Framework 2.0, que é compatível com o Windows XP, talvez não funcione no Windows 10 do seu amigo, a não ser que o Windows 10 do seu amigo tenha também esse .NET Framework. E por aí vai. Se você está no Windows 10, lá no .NET Framework 5.0, e você manda o programinha para o seu amigo e o seu amigo tem um Windows XP, e ele não vai conseguir rodar porque no Windows XP não existe o .NET Framework 5.0, tá? Application Type é o tipo de aplicação. Lá no caso aqui, né, o Windows Forms Application, que é a aplicação de formulários do Windows. É aqui a opção que nós escolhemos quando nós criamos o projeto. Então a gente vai manter. O Console Application é aquela telinha preta lá do MS-DOS, tá? Que eu mostrei no vídeo anterior. Essa telinha aqui, ó, vou mostrar rapidamente, certo? Essa daqui. E no caso, a Class Library seria um aplicativo de biblioteca, né? Um aplicativo compartilhado. Mas vamos deixar então aqui a Windows Forms Application. Startup Form seria o que? O formulário que vai ser executado, que vai iniciar a tua aplicação. Então nós só temos um formulário nesse projeto. Poderíamos ter muito mais. Poderíamos ter o Form 2, por exemplo. Vamos adicionar aqui, ó. A gente vem aqui no projeto, né? Botão direito, Add, ou New Item, ou então diretamente no Windows Form. Então no Windows Form ele já vai aqui. Esses nomes a gente pode mudar, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, FRM principal. Seria o meu form principal. Então tá aqui. Então o meu form principal, ele é maior e ele tem um botão, que é um botão para fechar. Estou fazendo isso aqui de forma rápida, mas depois eu vou ensinar isso para vocês, tá? Se eu mando executar agora, não vai abrir ele. Por quê? Porque não é ele quem está configurado para abrir. Vai abrir lá o antigo Form 1. Vamos fechar. Vamos voltar aqui. Vamos fechar aqui também. Aqui no Startup Form, vamos mudar então para o FRM principal. Vamos mandar iniciar. Agora vejam que ele abriu. Se eu clico no botão, ele vai fechar como eu programei, certo? A opção Icon é o ícone da aplicação. No caso, eu já tinha escolhido um aqui
para testar, para ver se esse ícone ele é um arquivo realmente de ícone compatível. Na internet tem muitos. Qualquer coisa que vocês escreverem, que nem eu escrevi agenda.ico, e aí vem muita coisa. Tem alguns que são gratuitos, outros que são pagos, aí vai de cada um verificar. Mas tem arquivos que você baixa e eles têm uma resolução muito grande. Então na hora que você quer anexar ele aqui, né, na hora que você vem aqui em Browse, escolhe ele lá onde você salvou, né, e quer anexar. Aqui ele está dizendo que eu já estou utilizando esse, tá? Aí não dá certo, por quê? Porque é incompatível. Então por isso que eu já fiz esse teste, tá? Geralmente ele traz nessa opção aqui, ó, default, né? O ícone padrão. Então dessa forma, o executável da minha, o meu arquivinho mesmo lá no computador onde ele fica salvo, ele fica com esse ícone. Agora, se eu mudo aqui, escolho um ícone, então o executável vai ficar com esse ícone. Se eu mando executar minha aplicação, ela ainda está com o ícone antigo, tanto aqui quanto na barra de tarefas. Por quê? Porque essa opção aqui é para mudar o ícone lá no arquivo. Ó, vamos achá-lo aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o meu executável. Eu vou copiar ele, vou colar aqui na área de trabalho. Vejam que ele está com o ícone. Então, tanto na barra de tarefas do Windows quanto aqui em cima nesse menu principal, ainda estarão com outro ícone que não tem nada a ver com esse aqui. Esse outro ícone a gente muda aqui no nosso formulário, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar como fazer isso. Este ícone ele serve exatamente para mudar no arquivo, tá? Então vamos voltar aqui. Aqui nós temos essa opção para ativar o visual do Windows XP. Essa opção ela deve estar sempre ticada para que os controles fiquem com essa aparência bonita, né, arredondados, porque senão a sua aplicação fica com aquela cara antiga lá do antigo Windows 98, tudo quadrado, tá? Então é interessante que fique dessa forma. Aqui na seção de compilação é muito interessante que a gente trabalhe com a CPU alvo, né, o Target CPU, da forma que está aqui, NCPU, ou seja, qualquer CPU. Por quê? Porque nós temos o que é CPU? Primeiro, CPU é a unidade central de processamento. Nós estamos falando basicamente do processador do computador. Então, se você tem um computador atual, com certeza o seu computador ele é 64 bits. Como, por exemplo, essa máquina virtual, ela é 64 bits. O que significa isso? Significa que ele processa mais informações ao mesmo tempo, tá? Só que as máquinas mais antigas, elas eram apenas 32 bits, que a gente chamava de x86, tá? Então, se você está trabalhando, se você está fazendo um programa na tua máquina e por acaso você distribui para alguém e na hora que essa pessoa for executar, dê lá alguma mensagem dizendo que não é compatível, talvez seja essa opção que esteja interferindo, apesar que ele dá preferência para 32 bits. Geralmente isso aqui dá problema quando a gente lida com banco de dados. Existem bancos de dados que tem a versão 32 bits e a versão 64 bits. Então se o aplicativo é 32 bits, ele não consegue ler banco de dados 64 bits. Isso é algo, gente, que assim no começo, para quem está aprendendo, parece ser complicado, parece ser difícil, só que não é tão complicado assim. Na grande maioria das vezes, se você deixar essa opção como está, você não vai ter problema. Se você ficar modificando, brincando, talvez você tenha problema, tá? Uma máquina 64 bits, ela consegue rodar 32 bits. Agora, uma máquina 32 bits, ela só consegue rodar 32 bits. Ela não vai conseguir rodar 64 bits, tá? A máquina 64 bits vai rodar tanto 32 bits quanto os 64 bits. Opção referências. O que são as referências? Existem as bibliotecas. Então veja bem, você não precisa inventar a roda. Você pode utilizar códigos
já prontos. Por exemplo, a biblioteca System, ela tem muitas informações nela, muitos códigos já para acessar o computador, acessar o disco do computador, para gravar arquivos, para ler arquivos, para monitorar arquivos. Então você trabalha com ela. A biblioteca Data, System.data, ela permite você trabalhar com bancos de dados. A biblioteca Drawing, ela permite você trabalhar com a parte gráfica. E a Windows Forms, ela vai permitir você trabalhar com controles. Então, isso aqui é um controle, tá? Isso daqui é um controle. Isso aqui também é. Por quê? Porque você tem essa biblioteca atrelada, ela está anexada, tá? Referenciada no teu projeto. Isso já é automático. Quando você cria um projeto, o Visual Studio ele já referencia essas bibliotecas. Dá para retirar? Dá para retirar. Então, tem uma opção aqui para retirar as que não estão sendo utilizadas. Por exemplo, essas três, elas não estão sendo utilizadas, então eu posso removê-las e o meu projeto continua funcionando, entendeu? Agora, se eu precisar utilizar algum código que estavam nessas que eu retirei, aí eu vou ter problema, eu vou ter que reincluí-las. E como é que eu faço isso? Nós temos esse botão Add, né, adicionar. Então a gente vem aqui, ó, adicionar, cliquei na setinha, certo? Referência. Então eu tenho muitas opções. Por exemplo, System.data, que foi retirada, está aqui. Eu posso reincluí-la, certo? Quero trabalhar com banco de dados Axis, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente. Nós vamos inclusive utilizar na nossa agenda. Então eu venho aqui. Essa opção com, ela é de uma versão mais antiga. O Visual Basic VB6, por exemplo, VB5, VB6, que vem antes do VB.net, utilizavam muito essas bibliotecas com. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com banco de dados Axis. Eu vou ticar essa opção. Por quê? Porque dentro dela eu já tenho todo o código pronto para conseguir acessar o banco de dados. Eu não tenho que criar na mão. Seria muito difícil fazer as coisas se nós não tivéssemos essas bibliotecas, tá? Uma outra aba também muito importante no Visual Studio é essa aba Resources, que em português acredito que seja recursos. A gente consegue anexar ao nosso projeto imagens, ícones, arquivos de áudio e outros arquivos, além de cadeia de caracteres, textos, né? Seriam as strings. Por que isso é legal? Porque imagine o seguinte, você está criando um joguinho aqui no Visual Studio. Um jogo, né? Qualquer joguinho, ele vai ter imagens, ele vai ter sons. E existem duas formas de você fazer isso. Ou você anexa eles dentro do projeto, para que no momento que o teu arquivo executável, que é esse aqui, aplicativo, ó, esteja pronto, dentro dele já tenha tudo isso, já tenham os sons, já tenham as imagens. Ou você programa para carregar quando o teu projeto é executado, quando lá o teu programa pronto, né, o teu aplicativo pronto, ele é executado. Qual que é o problema dessa segunda opção? Por que é melhor você anexar aqui dentro do seu projeto? Porque o programa final já vai ter tudo dentro dele. Então, se você faz um joguinho, né, você aprendeu a fazer o seu primeiro jogo, você quer mandar para um colega. O seu colega, ele vai conseguir executar lá no computador dele sem nenhum problema. Agora, se você colocou os sons, as imagens fora do seu programinha executável e programou para ele ler, quando ele for executado, ele vai ler esses arquivos.
Então, se você mandar o programa executável para o seu colega e não mandar esses arquivos, o programa não vai funcionar. Porque na hora que ele for ler, ele não vai achar os arquivos. Os arquivos estão no seu computador, não estão no computador do seu colega. Entendeu? A não ser que você mande o executável juntamente com os demais arquivos. Acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Então, se você quer fazer um programinha portátil, né, que dê para executar em qualquer computador que tenha um Windows, pelo menos aí o Windows XP para frente, tá? A opção de incluir aqui é melhor. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de resource que já está dentro do nosso projeto, o ícone. O ícone, ele já está dentro do nosso projeto. Por quê? Porque eu precisei importar ele para colocar aqui, certo? Então ele já foi carregado, ele já está aqui, ó, no meu explorador da solução, certo? A aba Settings, ela também é muito legal, porque dentro dela a gente pode guardar configurações específicas do nosso programa, sem precisar ficar criando arquivos para isso. Então, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Você criou lá um programinha que permite modificar o tamanho da tela dele. E você quer que essas configurações, quando você fechar o programa, que elas fiquem salvas, para quando você abrir, ele traga de volta o tamanho da tela e a posição do programa. Então imagine o seguinte, tá? Que aqui é como o nosso programa iniciou. Se eu faço isso daqui e fecho, quando eu mandar executar ele não vai ter memorizado o tamanho que estava quando eu mandei fechar. Por quê? Porque ele foi programado para iniciar desse tamanho. Agora, com essa opção de settings, eu posso fazer isso. Eu posso configurar para quando ele for fechado, ele salvar o tamanho que ele estava. E aí quando ele for aberto, ele carrega essas configurações. Isso sem ter que criar um arquivo a mais, né, dentro do seu computador. Então basicamente são essas abas de opções são as mais utilizadas. Application, né, compile, referências e os resources, tá? Pessoal, por enquanto é isso. Tá, uma coisa interessante que eu estava deixando aqui de explicar na Solution Explorer, eu terminei nessa parte aqui do meu projeto, né, My Project. Ele trouxe aqui o arquivo ícone que eu precisei importar. Ele trouxe aqui um arquivo de configuração do próprio projeto, aonde eu consigo fazer modificações se forem necessárias, tá? Modificações mais complexas. Aí aqui eu tenho os arquivos de formulários que eu vou explicar de uma forma mais detalhada num próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Só que no meu projeto eu posso adicionar mais itens. Se eu clico com o botão direito, eu tenho aqui a opção de Add New Item. Então eu tenho muita coisa que eu posso colocar aqui, classe, módulo, ainda vou explicar isso, formulário do Windows, controle de usuário. Esse User Control é muito interessante, dá pra gente criar nossos próprios controles e por aí vai, tem muita coisa, tá? Então isso eu vou explicar de uma forma mais detalhada lá nos próximos vídeos, beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aí nos comentários que a gente tenta responder. Beleza? Então tudo de bom para vocês.